Você sabia que 76% dos brasileiros têm o hábito de tomar medicamentos por conta própria? Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pelo ICTQ, o Instituto de Ciências e Tecnologia da Qualidade. A automedicação é a prática de consumir remédios sem orientação médica. Eu já tomei Deusadina, vários outros, porque eu tenho preguiça mesmo de ir no médico, vou na farmácia e falo, me dá isso aí, se é bom, eu tomo. No caso, assim, se for a criança tiver com febre, aí assim, eu dou o medicamento e levo para o médico, né? Mas assim, outro tipo de remédio, assim, sem receita, não. E de acordo com o estudo do ICTQ, 61,4% das pessoas que se automedicam estão conscientes dos riscos envolvidos nessa prática. Eu não tive, mas pode causar alguma coisa, porque não pode ser ir na farmácia pegar um remédio e tomar. Que outra pessoa fala, toma isso que é bom, também não pode ser, né? E é errado. É perigoso porque às vezes você está pensando que está fazendo bem e está prejudicando outra coisa, né? Mas consumir remédios sem orientação de um médico ou farmacêutico pode trazer complicações para a saúde. Bem, a automedicação está muito alinhada com o uso indiscriminado de medicamentos. Então, dificilmente, quando eu falo em automedicação, eu não vou pensar no uso indiscriminado. O que é isso? É aquela polifarmacinha que eu tenho em casa, com vários medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, que são os medicamentos que a gente chama de venda livre. E quando eu sinto uma determinada dorzinha, eu vou lá e posso usar. Então isso é um risco? É um risco sim, porque cada organismo responde de uma forma, então isso acaba sendo um agravante, acaba sendo um risco, então é um perigo? É um perigo. Ainda de acordo com a pesquisa do ICTQ, os analgésicos e anti-inflamatórios são os remédios mais consumidos pelos que praticam a automedicação. Existe, porque como eu acabei de dizer, cada organismo responde de uma maneira. A maneira como eu respondo a um determinado medicamento é diferente da maneira como você vai responder e a cada uma das pessoas, né? E um dos riscos maiores que eu mostraria são as alergias. Muitas vezes, por exemplo, uma determinada pessoa não tem uma alergia ao paracetamol, a outra pode ter. E são reações que eu consideraria até grave, porque de repente pode ser uma reação que vai dar o que a gente chama de um choque anafilático. Tá? E isso pode levar a pessoa até a morte. Então, é um risco sim. Então, não dá para tomar sem uma orientação, sem a pessoa conhecer, principalmente quando ela nunca tomou medicamento. A automedicação é responsável por cerca de 20 mil mortes anualmente no país. E de acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações por intoxicação com remédios. Por isso, é importante que as farmácias disponham de um profissional farmacêutico para orientar os clientes. Bem, o farmacêutico hoje a gente já está aí com algumas resoluções que nos amparam, principalmente a RDC 44, que nos amparam no sentido das orientações sobre o uso do medicamento, o uso racional do medicamento. Então, o nosso papel fundamental, quando uma pessoa vai buscar esse medicamento dentro da farmácia, é fazer uma pergunta, o porquê que ele está comprando aquele medicamento, se não houve uma prescrição, então, por que é que ele vai fazer o uso, né? É interessante para a gente poder, tendo contexto e até poder recomendar, olha, interessante seria você procurar um médico. E o que muitas vezes, infelizmente, acontece é que as pessoas nem acabam fazendo essa observação. A gente tem dentro da farmácia uma linha de medicamentos chamados medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs, tá? Esses MIPs, infelizmente, não tem como eu controlar. Né, eles ficam ali à disposição, eu posso chegar, pedir um analgésico para dor de cabeça, alguns anti-inflamatórios, eles não necessitam da prescrição médica. Então, nesses casos, é aí que entra a automedicação. Ter alguns analgésicos em casa, porque eu tenho a dor de cabeça, né, eu já sei qual medicamento a tomar, então às vezes manter esses medicamentos e alguns antitérmicos para uma criança, eu não vou deixar a criança chegar numa evolução febril de 40 graus para tomar as providências. É sempre importante, numa primeira emergência, mas fazer o uso indiscriminado desse medicamento, como eu coloquei na minha fala introdutória, é muito perigoso, né? Trata-se de um quadro de dengue, então eu vou administrar para ele, de repente, uma droga que vai agravar ainda mais essa situação. Então, são coisas que é importante o farmacêutico conhecer. Então, nós devemos sim exigir do farmacêutico no balcão quais as orientações, pedir orientação. Eu quero falar com o farmacêutico, essa é uma exigência do nosso conselho, que enquanto a farmácia estiver aberta, há obrigatoriedade do farmacêutico ali. Então, a pessoa procurar para se orientar. É um profissional que está habilitado para responder.
Para lembrar o Dia Internacional do Farmacêutico, comemorado em 20 de setembro, o Instituto de Ciências e Tecnologia da Qualidade em Bauru e região realiza exposição cultural sobre o uso racional de medicamentos. A mostra é composta por painéis com explicações sobre os riscos do uso de remédios sem prescrição médica. O objetivo maior é conscientizar as pessoas sobre o uso racional dos medicamentos, porque o medicamento ele traz muito benefícios para o ser humano se for bem orientado, se for acompanhado por um médico, por um farmacêutico. Caso contrário, ele se torna um malefício para a população. A exposição pode ser visitada de graça até 20 de setembro no Shopping Boulevard, que fica na Rua Marcondes Salgado, 1139.